Touro, stalkers, reviravoltas, traições, superação, o negócio tá pegando fogo, então vem ver. Olá, estrelas do signo de Touro. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero trazer um recado rapidinho para vocês. Estamos comemorando 10 anos de canal Gratidão e com isso eu trouxe um quadro novo que chama Horóscopo da Semana. Ele sai todo domingo às 8 horas e ele vai falar, eu analiso os aspectos planetários, as transições, o que está acontecendo no céu e como é que isso pode nos afetar. Então, todos os domingos. E também é um quadro que complementa bastante as tiragens aqui. Então, se você quiser programar a sua semana, saber o que está favorável, o que não devemos fazer porque está tenso, assista esse novo quadro, ok? Falando também sobre a minha agenda. A agenda está fechada, mas aqui na descrição você vai encontrar o WhatsApp para entrar para a lista de espera. E eu também quero falar de um quadro novo, que é um xodó, que é o Pergunte ao Universo, onde eu faço perguntas relativas à espiritualidade, questões polêmicas, alienígenas, extraterrestres, enfim, uma série de perguntas que a gente quer saber, mas não tem nenhuma fonte confiável. E eu peço que a espiritualidade responda através do ROD. Então, são perguntas que têm resposta sim e não. E o primeiro já está no ar, então corre lá para dar uma olhada e espero que você goste. E se você tiver perguntas também, coloca aqui para mim, tá? Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Touro. Gratidão. Então vamos lá, Touro. A gente vai começar com o oráculo dos mestres ascendidos para trazer a energia, a mensagem da segunda quinzena de agosto, primeiro comecinho de setembro, ok? Então, por favor, para Touro, qual a energia Touro precisa cultivar ou o que está ressoando no campo vibracional de Touro, por favor? Para o Touro, opa, Samuel e Caridade. Touro, essa mensagem ele fala de cultuar a caridade, de cultuar a compaixão, de se preocupar também com o outro. Pode ser então que nesses dias, nesse mês, você tenha a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. E às vezes a gente pensa que ajudar o outro, né, o ser caridoso, está sempre relacionado a dinheiro, e não necessariamente, às vezes um ombro amigo, às vezes a palavra certa, às vezes aquele socorro, ou simplesmente estar lá para ouvir, tá? Então, se você for solicitada ou solicitado a se abra para estar disponível a ajudar as pessoas esse próximo mês, tá? Quando a gente, tudo que a gente faz ressoa e volta para a gente. Então, a ajuda também vai voltar para você de alguma forma, entende? Mas não faça isso pensando que vai voltar, faça isso pensando que você vai dar o melhor que você pode naquele momento. O decreto é eu sou. Eu sou está sempre falando sobre a sua presença divina, o Espírito Santo de Deus que habita você. Eu sou a caridade e a compaixão. Então vamos pegar aqui o tarô para a gente dar uma olhada no que vem pela frente. Então, para Touro, por favor. Qual a mensagem para Touro? O que está ressoando no campo vibracional de Touro? 3 de paus. Por favor, que está ressoando no campo vibracional de Touro.
Caíram um monte viradas para baixo e duas viradas para cima, então eu aceitar as que viraram para cima. A imperatriz e a princesa de espadas. Aqui está me falando do momento em que você precisa parar de se debater com o que já passou. A princesa de espadas, ela precisa se libertar de ficar remoendo questões do passado. Sabe quando a gente entra naquele processo que a gente começa a lamuriar, remoer, se revoltar, ou pensar em algo que te fizeram ou que te machucaram, ou alguma situação que estava indo bem, de repente não deu certo, ou alguma coisa que você está investindo e a coisa não vai para frente, você fica remoendo, se lamentando. A princesa, ela não deixa o tempo da coisa acontecer. A princesa, ela quer tudo no tempo dela. E então ela fica remoendo, ela não deixa a poeira baixar, vamos dizer assim, tá? Então é como se você tivesse precisando tomar, deixar este passado para trás, parar de pensar sobre o que não volta, ou o que não deu certo, ou o que não vai dar certo, e começar a projetar, prospectar um novo futuro, algo diferente, colocar na terra alguma coisa que você queira realizar. A imperatriz, ela fala de gestação, de frutificação, de plantar, esperar e colher. Então, é um momento de você entrar no fluxo natural das coisas, né? Porque a imperatriz, ela fala muito sobre o fluxo, né? O tempo necessário para que as coisas aconteçam. De repente, você está investindo numa coisa e, em vez de se lamentar e ficar pensando por que, que não está dando certo, por que, que não está dando certo, por que, que não está dando certo, é continuar fazendo, em vez de ficar inventando milhões de coisas. Ah, isso não deu certo, vou começar outra coisa aqui, eu vou começar outra ali, vou tentar desse jeito, e não tem a constância. Não está dando o tempo necessário. E o tempo necessário também precisa de constância, que é essa carta. Ela fala do treino. Antes de você surfar, você treina, você aprende, você se esforça, entende? O 3 de paus, ele tem uma energia de você se esforçar, você colocar a mão na massa, você repetir, você fazer, você fazer, você fazer até a coisa dar certo. Então, tem coisas na sua vida que só vão para frente se você parar de ficar remoendo e tentando descobrir qual é o problema e se focar em continuar fazendo cada vez melhor, ok? Que mais, por favor, para touro? Que mais para touro? Nossa, um monte também. Não vou aceitar. Que mais para touro? Rainha de paus. Aqui vem como um conselho, sabe, touro? A rainha de paus, ela já passou por tanta coisa na vida que não é qualquer coisa que tira ela do sério. É aquele momento em que a gente fala, ai, tá, eu já sei, eu não vou mais me estressar por esse tipo de coisa. Tá falando para você parar de se pegar em pequenas coisas, parar de se lamentar com pequenas coisas, e olhar para sua trajetória. A Rainha de Paus, ela sabe exatamente quem é ela, e ela é o fruto de tudo aquilo que ela viveu, de todos os aprendizados, de todas as lições, de cada lágrima e cada sorriso. Isso é você, entende, touro? E então não é uma decepçãozinha que vai te derrubar. Para alguns de vocês, essa junção aqui, o que você não deixa abaixar a poeira, o que você não para de pensar, a solução é você olhar e falar: meu, eu já passei por isso outras vezes, isso não vai me derrubar. Seja isso uma discussão que você teve com alguém importante na sua vida, e aí você não espera a poeira baixar, e aí você quer consertar e não dá certo, e sabe, tem que deixar respirar.
Seja isso alguma coisa que não deu certo e você ainda tem a oportunidade de fazer diferente, mas precisa baixar a poeira. É quase como falar: não tome nenhuma decisão precipitada, analise melhor os fatos. Você tem capacidade de lidar com essa situação de forma objetiva, de ter resultados positivos, exatamente porque você tem uma história de vida. E isso não deve ser algo que você já não enfrentou antes. Seja isso um conflito em trabalho, seja isso um conflito nos relacionamentos, seja isso uma perda, sabe? Algum corte que teve na sua vida, qualquer coisa que está relacionado a isso, está dizendo para você que você tem capacidade de lidar com isso de uma forma muito é, que vai resolver, mas precisa deixar a poeira baixar. Os seus pensamentos também não estão ajudando. Espera, você também precisa respirar fundo, ok? Vou pegar aqui o cigano para ver o que mais que vem aí para touro. Favor, para touro, o que mais? Para complementar, para concluir, para trazer novas informações, o que está ressoando no campo de touro, por favor, para touro. A raposa, estou falando que não está deixando a poeira abaixar. A raposa é o stalker do baralho cigano. É a pessoa que fica lá querendo saber, fica investigando, fica procurando, fica querendo saber, fica lá olhando. Então, eu não sei se essa. Eles estão falando que para alguém essa raposa ela significa você se comparando. Então, assim, você está olhando, stalkeando, ou até mesmo com admiração, tá? Mas você está se comparando, você está comparando o seu sucesso, o seu desenvolvimento, você está se comparando com alguém. E a comparação, ela te coloca para baixo, porque você não sabe a história da pessoa, o que a pessoa fez para estar nesse lugar que você quer alcançar. Não estou dizendo que você quer tomar o lugar da pessoa, mas é o tipo de coisa que você fala, eu também quero viver isso, por que eu também não posso? Por que eu não posso também? E esse tipo de pensamento, ele te afasta da sua verdadeira essência. Porque você pode ter o sucesso, mas você tem que fazer o seu caminho, que é diferente do caminho das pessoas que você admira ou que você olha e fala, eu quero estar nessa posição também, tá? Eu não estou sentindo aqui inveja, mas eu estou sentindo frustração, percebe? Então, é quando a gente se compara e não consegue entender a diferença. Pô, mas eu sou. Sabe quando você olha e fala assim, pô, mas eu sou tão boa quanto, eu faço essa parada tão bem quanto, por que que comigo não dá certo? Mas você precisa olhar o seu caminho, fazer o seu caminho e acreditar no seu potencial, parar de se comparar, porque quando você se compara, você fica para baixo, você perde a sua energia, ok? Aqui também saiu a carta da árvore e saiu a carta do cigano. Quando eu vejo isso aqui, para alguns de vocês, tem uma está sendo stalkeado, vigiado, tá? Algum homem, tá? Está de olho em você de alguma forma. Pode ser que você se surpreenda com uma declaração, ou pode ser alguém que você não tem mais uma relação, por exemplo, que pode estar de alguma forma é, tendo uma discussão, um conflito, um término, e você está sendo vigiada e stalkeada, investigando. Mas pode estar invertido. Isso pode ser você também vigiando alguém, sabe? Querendo saber dos passos. Vamos dizer, pode ser, por exemplo, um ex-amor.
que está vivendo a vida, que já construiu, inclusive, um novo relacionamento, sabe? E você continua presa a essa relação, querendo saber da vida, querendo saber como foi, tem revolta, tem ressentimento, tem amor, eu não sei, tá? Então aqui também tá falando para você sair disso, né? Porque ficar vigiando a vida de alguém que não está mais com a gente, ou que nos fez sofrer de alguma forma, ou que traz injustiça, sofrimento, é isso de não deixar a poeira baixar, de não viver a rainha de paus, que é quem já passou por milhões de coisas, não vai ser isso que vai te derrubar. É preciso virar a página e parar de remoer, ok? Então, eles estão falando que para alguém isso deve ser bem específico. Esse homem representa um superior que puxou o seu tapete. E tem uma revolta, mas também não adianta mais você ficar pensando nisso. Segue em frente. Seja qual for o caso que ressoa com você, o conselho é seguir em frente. Você tem capacidade para criar um novo espaço, um novo lugar, uma nova trajetória da sua vida. Tudo tem seu tempo, mas você tem toda a experiência necessária aqui. Você não chegou aqui até aqui sem experiências difíceis de lidar, sem superações. Todo mundo. A nossa existência na terceira dimensão é uma existência baseada na superação. E isso faz parte, porque é assim que a gente aprende, esse é o nosso crescimento, né? Assim que a gente encontra a luz das nossas sombras. Então, é hora de você assumir esse papel de rainha, de pausa e falar: opa, que não é isso que me derruba. E eu vou ser feliz, porque ela está em harmonia, ok? Então vamos lá. O que mais? Por favor, para touro. Por favor, para touro, o que mais? A serpente. O que mais, por favor? A âncora. O que mais? Para clarear, por favor. E a criança. Bom, para alguém específico, tá? O que está ressoando aqui realmente é muito difícil de lidar, isso é bem específico. Mas essas cartas para alguém específico tá justificando você não esquecer, né? Aqui tá me falando sobre gravidez, se eu juntar as duas cartas, tá? Então, uma traição durante uma gravidez ou uma traição é, que você sofreu quando durante a gravidez ou com um bebê novo ou um abandono de uma situação onde você estava se sentindo segura. Claro que isso aqui pode ser também você ser demitido, por exemplo, depois de voltar da licença maternidade. Isso também pode ser, tá? E trazer essa revolta, se sentir traída. Mas, para quem tá vendo aqui, foi uma traição dessa pessoa, e para algum de você, para alguém, foi enquanto você ainda estava grávida, ou bebê recém-nascido, ou criança pequena. E aí, obviamente, é ainda mais difícil de superar, mas você pode superar. Você já passou por muita coisa para se abater agora, ok? Eu vou pedir para eles finalizarem trazendo um conselho, mas essa tiragem, ela tá falando que você vai conseguir vencer, seja lá onde é que isso ressoou. Que a gente tem a Imperatriz, e a Imperatriz ela é uma carta de abundância, frutificação, prosperidade, plantio, colheita. É uma carta poderosa, tá? Que mais, por favor, para finalizar, para touro? E você vai alcançar aquilo que você deseja, touro, mas
para de se remoer, olha para frente, olha para sua meta, se foca naquilo que você quer conquistar, tá? E se você está ressoando com a frustração de não conseguir alcançar degraus que você quer na sua vida e está vendo as pessoas, para de se comparar. A gente não sabe a história da pessoa e hoje em dia ainda a gente pode estar admirando uma pessoa que está completamente frustrada, mas a gente não sabe porque a gente em rede social só vê todo mundo bem, né? Aqui a energia que saiu como um conselho é o mago. O mago, ele traz o seu poder, né? O princípio da ação. Então, o conselho é: se mova, se movimente, faça coisas para tirar você desse estado de lamúria, de lamentação, de revolta, de falta de perdão. Se movimente, se foque, tenha uma ideia, se joga no trabalho, se foca, ok? E o decreto é: eu sou a caridade e a compaixão. Você pode escrever aqui, você pode me contar o que ressoou. Se você quiser ajudar o canal, me ajudar a continuar aqui mais 10 anos, se inscreva, se torne membro, deixe seu like, compartilha o vídeo e vá ver os outros quadros que estão chegando para vocês, que eu estou fazendo com muito amor. Um beijo e muita luz.